É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Então a gente vai dar continuidade ao estudo da semana passada falando sobre as Escrituras Sagradas, não é isso? Isso. A gente fez 11 perguntinhas, nós temos agora mais 10 perguntas, não é isso, Leandro? Isso. O Leandro vai estar fazendo as perguntas. Você pode escolher aí, direcionar a primeira pergunta para Rigo, ou a primeira para mim, a segunda para ele, a terceira para mim, e vai revezando aqui, tá bem? Sim. Pode ser assim, Rigo? Pode sim. Pode ser, então... Pode mandar brasa aí. Vamos lá, né? Tá bem. Vocês agora estão na mira da verdade, né? Vamos lá para você, Arrigo. Pergunta número 12. Sobre que evidência Jesus baseou sua messianidade? Repete, pode repetir. Não? Sobre que evidência Jesus baseou sua messianidade? E a gente vai responder essa pergunta, né? Em Lucas 24, 27, onde diz: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que o seu respeito constava em toda a Escritura. Messianidade, eu pesquisei, quer dizer o que? Quer dizer o que é um mestre, né? Messias, né? Jesus era o Messias. E a resposta é toda a Escritura. Como o irmão Pablo perguntou, sobre que evidência Jesus baseava a sua messianidade, a missão dele, em toda a Escritura. Em toda a Escritura era onde Jesus se baseava. Jesus nunca se baseou em alguma coisa que ele achava. Por mais que a Escritura foi feita por ele, né? Mas ele sempre mostrou na palavra de Deus. O que ele falava, ele mostrava, tá aqui, ó, na palavra de Deus. Vamos lá. Agora você, Grace. Pergunta 13. Que três divisões gerais Jesus reconheceu como incluindo todos os escritos do Antigo Testamento? Então, essa pergunta, na verdade, é um complemento da pergunta anterior que foi feita para Rigo aqui, né? Quando ele estava expondo em todas as Escrituras o que a seu respeito estava sendo falado, né? Começando por Moisés e assim para os demais profetas, né? Ainda no mesmo capítulo, no versículo 44, diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não é isso? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu citei aquele verso semana passada, quando ele diz: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, toda a Escritura testifica de Cristo, né? Como o texto aqui fala, né? Na lei de Moisés, ou seja, nos livros que Moisés escreveram, né? No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, fala a respeito de Jesus Cristo, né? Principalmente ali na questão das leis cerimoniais, né? O santuário, o sumo sacerdote, o sacrifício, né? As portas, né? Todos os compartimentos, como também os utensílios, né? Que tinham dentro daquele templo, tudo apontava para Jesus Cristo. Então ele diz, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Então essa é a resposta, né? Próxima pergunta, Leandro. Pergunta 14 diz assim: Que coisa é impossível ao caráter de Deus? Repetindo, que coisa é impossível ao caráter de Deus? Será que existe alguma coisa que é impossível ao caráter de Deus? Vamos ver. Vamos abrir aí Tito, né? Tito 1:2, que diz: Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, né? Então, o caráter próprio de Deus, Leandro, já se diz, né? Que ele não pode mentir. E tudo que Deus falou se cumpriu. E vai se cumprir. Para você, Grace.
Pergunta 15. Como Deus é chamado ao longo de toda a Bíblia? Repetindo, como Deus é chamado ao longo de toda a Bíblia? Que coisa maravilhosa, né? É saber que Deus, ele não pode mentir, né? Nem mente e nem nunca mentirá, né? Toda a sua palavra é verdade e tudo o que ele falou há de se cumprir, não é isso? E peço a você de casa, pode pegar sua Bíblia, você abre lá em Deuteronômio capítulo 32 e no verso 40. Deuteronômio capítulo 32 e no verso 40, vê só o que diz a respeito do Senhor, o Senhor Deus, né? Como Deus é chamado ao longo de toda a Bíblia, né? Podemos abrir vários textos bíblicos aqui, mas a gente só vai se deter a esse, tá bem? Deuteronômio, capítulo 32, o verso 4, que diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. E justo é justo e reto. Tem até um hino que logo mais eu vou passar aqui, que é justamente sobre esse capítulo, o capítulo 32 de Deuteronômio, certo? Muito lindo. Deus é rocha, Deus é eis a rocha, né? Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Então, eu destaco aqui como Deus sendo fiel, né? Deus é fidelidade, né? Como ele é chamado em todas as Escrituras. Tá bem? Então, Leandro, a próxima. Pergunta 16. Qual deve ser, portanto, o caráter de sua palavra? Repetindo, qual deve ser, portanto, o caráter de sua palavra? Vamos abrir a palavra, na verdade, o capítulo João 17. Qual deve ser, portanto, o caráter da sua palavra, né? Santifica-se na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, o dever do caráter da palavra de Deus é o que é a verdade, né? Nada aqui que a gente vê, né? A gente vai dizer, eita, mas contradiz, né? A palavra. Não, mas Jesus falou uma coisa e depois é outra. Nada. Sempre, a gente vai ver que sempre se cumpriu, né? Se cumpriu e se cumpre. E a palavra é a verdade, né? É tanto que também eu gosto muito dessa passagem que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem muita gente, irmão Leandro, que tá sendo enganado. Porque Não estuda a palavra. não estuda a palavra. Porque se você estudar a palavra, você não vai ser enganado. A palavra, eu gosto, isso aqui é o manual da nossa vida. É o manual, Exato. entendeu? Quer viver bem? Estuda a palavra, né? Quer ter vida longa? Estuda a palavra. Então, aqui é o manual. Então, se você... Aqui é a verdade. Aqui você não vai encontrar nenhuma mentira. Diferente de muitos livros que a gente vê, né? Livros que não são bíblicos, que no fim, sempre vai ter alguma mentira, né? Alguma feitiçaria, alguma coisa que não existe. Mas aqui não. Aqui existiu e ainda há de existir ainda na eternidade a palavra de Deus. Vamos então para a pergunta 17 para você, Grace. Qual é a prova a ser aplicada a todo professo, ensinador da verdade? Repetindo, qual é a prova a ser aplicada a todo professo, ensinador da verdade? Então, Leandro, as pessoas que estão ouvindo em casa, né, devem se atentar a todas as pessoas que estão ouvindo da palavra, né? Porque não é todos que falam da palavra que eles são verdadeiros, né? Então, o próprio Satanás pode se utilizar da palavra e usou da palavra para tentar o próprio Cristo, né? Mas, no entanto, ele nunca se firmou na verdade. Então, existem diversos falsos ensinadores aí, profetas, mestres, né? Como o próprio Pedro e Paulo alertou, né, a sua igreja, né, que ia surgir falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos, né? Então, qual é a forma
da gente poder se basear se realmente ele está falando a verdade ou se ele não está falando a verdade, né? Cristo, ele falava a verdade, porque diz, como os textos que a gente leu, ele expunha, ele explicava, né, sobre toda a escritura, né? Ele não se baseava apenas em um livro, né? Então, como é que a gente deve ter como prova a todo profeta ensinador da verdade? Isaías 8:20 diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e ao testemunho, né? Então, Cristo, né, no tempo de Jesus Cristo, existia um grupo, eu não sei se eram os escribas, depois eu trago aqui para vocês, que eles acreditavam só nos escritos de Moisés, né? Nos outros profetas eles não davam crédito, né? Porque dizia que o livro de Moisés, eles se baseavam pelos livros de Moisés. Então, quando diz aqui a lei, né, se refere tanto realmente à lei dos 10 mandamentos, como também os livros de Moisés, né, que é chamado o Pentateuco ou a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E o testemunho é os escritos dos profetas que vêm posteriormente, né, tanto do Antigo Testamento, né, como do Novo Testamento, ou qualquer outro profeta que vier a existir, que Deus falar através de qualquer profeta que ele levantar, até mesmo nos últimos dias, né? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, então não há luz neles, né? Como diz algumas traduções, e nessa tradução que eu estou lendo aqui, jamais verão a alva. Então, essa é a prova aplicada a todo profeta ensinador a verdade. Se ele está baseando o seu ensinamento na lei e também no testemunho das escrituras sagradas, tá bem? Beleza, Grace. Vamos à pergunta 18 para o Arrigo. O que Deus deseja que sua palavra seja para nós neste mundo de trevas, pecado e morte? Repetindo, o que Deus deseja que sua palavra seja para nós neste mundo de trevas, pecado e morte? Aqui vai complementar a pergunta que, se fosse que você fez na 16, né? Que Isso. eu falei que a tua palavra é a verdade. Uhum. Aqui só vai reforçar mais ainda, né? Em Salmo 119, do versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a resposta seria o quê? Lâmpada e luz, né? Então, que Deus deseja que a gente seja luz aonde há trevas, né? Aonde há pecado, né? Aonde há sofrimento, né? Que nós possa levar o quê? Conforto, luz, esperança, justamente, entendeu? Porque isso é que é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz isso pra gente, né? A palavra de Deus traz conforto. A palavra de Deus traz o quê? Esperança, reavivamento, mudança de vida, né? Quantas pessoas, a gente até falou no outro programa, né? Quantas pessoas, né? Presas, pessoas desenganadas, pessoas que podem até estar tirando até a própria vida, né? E não, no momento que estava tirando a própria vida, aí do nada toca do nada não, que Deus nada faz nada, não faz nada do nada, Deus tem né? um propósito Deus para tem um tudo. propósito para tudo. Bate na porta, e eu já escutei esse testemunho, e até me arrepio todinho, e aí a pessoa diz: olha, eu estava passando por aqui e Deus mandou eu vir aqui e te entregar isso aqui. E é o quê? Um folhetim dizendo: ó, Jesus te ama. E aí, o que acontece? Essa pessoa estava pronta a tirar a própria vida. O inimigo faltava poucos segundos para tirar a própria vida. Mas nesse momento, a palavra de Deus veio. O que a palavra de Deus veio? Luz. Veio para o quê? Para trazer esperança, né? Então, amém por isso, né? Amém por isso que a gente hoje temos a palavra de Deus, né? Porque ela sim é o que pode nos trazer paz e trazer luz para o caminho de trevas e pecados. Posso fazer a próxima pergunta? Pergunta 19 para você, Grace. Até que ponto Deus engrandeceu sua palavra? Repetindo, até que ponto Deus engrandeceu sua palavra? A gente estava
a gente estava até comentando antes de iniciar o programa, né? Com relação à palavra de Deus, né? Que ela existiu, existe e existirá para todo sempre, né? Isso mesmo. Seca-se a erva, né? Cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Amém por isso. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso aí daqui a pouco a gente vai também mencionar. Até que ponto Deus engrandeceu sua palavra? Salmos 138, no versículo 2, diz assim, ó, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, a palavra de Deus está acima de tudo. Amém. Deve ser a resposta, né? Para tudo nessa vida, né? Então, Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou para sermos felizes e vivermos eternamente, né? Infelizmente, o pecado adentrou o nosso mundo e a gente sofremos muitas calamidades, né? Principalmente aqueles que não estão apegados e fazendo a vontade do Senhor. Então, Deus deixou o manual para nós seguirmos, né? Para nós vivermos felizes e obtermos a salvação. Deus, Ele magnificou acima de tudo, não só o seu nome, como também a sua palavra. Tá bem? Então, Vamos para a pergunta 20, então, para você aí. Onde se acha a verdadeira poesia da vida? Quando a gente já escuta poesia, a gente já lembra já do livro de Salmos, né? O livro de Salmos, ele que tu não gosta muito, né? que ele é poesia Pra dizer ao contrário, né? do começo ao fim, né? Sou suspeito em falar, né? Vamos abrir 119, 54. E aí ele diz aqui o seguinte: os teus decretos são muitos, dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Então, os decretos, né, eram o que Deus deixava, né? Deus sempre deixou, né? Eu estava até comentando sobre isso, não foi, Gleice? Que Deus sempre deixou o que os apóstolos deveriam fazer, né? Deus não disse, ó, eu escolhi vocês, escolhi os 12, né? E agora vocês se viram, né? Vocês se viram, aí é com vocês. Não, antes dele ter que subir, né, para o Pai, ele deixou tudo bem certinho. E ainda, o que eu acho mais bonito é que ele diz assim, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês só. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Amém. Então, foi aí onde nós vimos aí o trabalho, né, e como foi maravilhoso, né? Mesmo na morte. Então, é isso, entendeu? Então, foram os decretos que Deus deixou, né, na palavra, né? E deixou também para a gente também, né, Ana? Onde ele deixou os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos ele deixou aí. Mas tem gente que diz, Leandro, que é impossível, né? Aí eu fico pensando, se é impossível, Deus não ia deixar uma coisa que seria impossível, né? Deus, tudo que ele deixou é possível. Ele né? mesmo diz, né, que tudo é possível naquele que crê nele. Justamente. Para a próxima pergunta, Leandro. Por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? Nesse caso, essa seria a última pergunta, né, Isso. Leandro? A última pergunta aqui. Então, para a gente finalizar, por quanto tempo subsistirá a palavra de Deus? Foi o que eu mencionei agora há pouco, né? Ela subsistirá para todo sempre, né? Como diz lá em Isaías 40, no versículo 8, né? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Certo? A palavra de Deus permanece eternamente. E Mateus 24, 35 também é um versículo muito conhecido de vocês. Diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus subsistirá para todo o sempre. Tá certo? Aí, tá funcionando? Se não, então adiciona isso aqui, entendeu? Nós vamos... Vocês querem comentar mais alguma coisa? Quer, Leandro? Eu vou soltar uma música. Conecta aí. E depois a gente volta para as nossas considerações finais, tá bem?